Nosso contato é com o Alexandre Schwartzman, que é ex-diretor do Banco Central, consultor, economista. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Denise. Sempre um prazer. Bom, Alexandre, vamos começar falando de um dos grandes problemas da economia hoje que nós temos, é a inflação. Eu falo isso porque o relatório semanal Focus trouxe de novo a elevação das projeções para este e para o próximo ano. Em relação a crescimento e Selic, não houve mudança, mas o mercado prevê o IPCA em 8,51% este ano, 4,14% no ano que vem. Roberto Campos Neto já disse mais uma vez semana passada que a taxa vai aonde tiver que ir para poder controlar a inflação e fazer com que ela retorne para uma trajetória compatível com a meta, possivelmente no ano que vem. Não é? Esse ano já é dado. Eu queria saber como é que você vê essa conjuntura relacionada à inflação. Se você conta com a possibilidade dessa acomodação, se essa pressão vai prosseguir, se é temporário ou não, lembrando que é uma questão global também, não é? Bom, de fato, tem muitos elementos globais nessa história, mas as taxas de inflação entre países diferem significativamente, né? Quer dizer, a nossa inflação a ser divulgada agora, até 2 meses até setembro, deve ficar acima de 10%. Estados Unidos, por exemplo, está em 5%, Europa agora está com 3%, estão acima da meta, mas obviamente as magnitudes são muito distintas. Então, tem algumas coisas que obviamente são peculiares de cada país. Especificamente no caso do Brasil, deve até arrefecer um tanto, mas ela vai arrefecer não sozinha, vai arrefecer porque o Banco Central está trabalhando. Os fatores temporários aconteceram, mas a gente olha para as entranhas dos números de inflação, o que a gente vê é que é aquele choque inicial, que era muito commodities, muita energia, gasolina, ele já está contaminando outros grupos que são relativamente pouco ligados a isso. Muita coisa acontecendo na área de serviços, né, e uma pressão maior, é mais difícil de tirar. Então, vai ter que brigar com esta inflação, e aí vai cair na responsabilidade do Banco Central. Só chamando a atenção, de fato, o Focus não mudou a projeção do ano que vem, continua em 8,5%, mas se for olhar as projeções feitas nos últimos 5 dias, já estão na casa de 9%. Eu imagino que a gente vai ter que buscar um pouquinho mais alto, uns 9,5% por aí. Da mesma forma que tem muita gente no mercado, muitos analistas, consultores, trabalhando com a previsão de um crescimento abaixo do que esse que é sinalizado por enquanto, de 1,57%, e teria até seria até um reflexo dessa política de juros, de aperto, da inflação que corrói o poder de compra, não é? Exatamente, a gente tem uma combinação que para o ano que vem complicam tanto, a gente tem visto isso, o salário real, por mais imperfeitos que sejam os dados, tem sido comido em boa parte pela inflação, e o resultado da política do Banco Central, obviamente, é a desaceleração do crescimento. Quer dizer, o Banco Central não é que ele sobe os juros e magicamente a inflação cai. Tem uma série de mecanismos de transmissão, e alguns desses mecanismos passam pelo encarecimento do crédito, um desestímulo ao consumo, e tudo isso daí acaba levando a um crescimento menor no ano que vem. Eu acho que não estou na ponta mais pessimista, de pessoal que está dizendo ali 0,5% mais ou menos de crescimento, mas eu acho que a gente pode ter um crescimento bastante baixo, em torno de 1% no ano que vem. Está cedo, a gente ainda vai ver, mas enfim, não está com uma cara muito boa. O que complica é que a gente tem vários outros fatores de incerteza. Eu puxei pela inflação, mas tem muito ruído do lado fiscal, com várias propostas que partiram até do Ministério da Economia, né? Nós temos ainda em relação à inflação o risco de o dólar continuar sustentando altas de preços relevantes para a economia, inclusive de combustíveis, por mais que se tente mudar a tributação, uma série de coisas, mas há pouco nós tínhamos o dólar em 5,44, agora ele está cotado a R$ 5,437, né? E tem a questão de Auxílio Brasil, a forma de financiamento, a reforma do imposto de renda que não se sabe em que vai dar, a PEC dos precatórios, então é muita coisa. E eu queria acrescentar mais um dado, você que esteve no Banco Central também como diretor, é a questão agora das investigações em torno de offshore de Guedes e também de Roberto Campos Neto. Não é ilegal, mas traz mais ruído para o mercado financeiro, pode levar a ruído político também, não é? É verdade, esse último tópico é complicado. Veja, eu confesso que, embora tenha estado no Banco Central, assim, era um negócio tão fora da minha realidade que eu nem lembro se era permitido ou não
manter dinheiro fora. Desconfio que era, enfim, porque na minha sabatina perguntaram sobre o meu antecessor, mas enfim, isso daí certamente adiciona ao ruído que vem de toda a questão de política econômica propriamente dita. A gente tem uma série de coisas mal resolvidas no fronte fiscal, né? Você listou algumas delas, eu acho que isso fez uma listagem bastante completa, e o impacto dessa incerteza fiscal, ele tipicamente se manifesta no preço do dólar, né? Então, a primeira vez que veio a conversa de calote no precatório, a gente viu o dólar saltar de patamar. E a cada escorregão do ponto de vista de política fiscal que a gente observa, né, é mais um pouquinho para o dólar. E aí a gente tem um impacto que acaba se materializando na inflação, de novo por vários canais, porque os importados ficam mais caros, porque o combustível fica mais caro. Não dá para fingir que isso não aconteceu, quer dizer, a ideia de que a Petrobras tem que absorver, isso é um problema do acionista. Não, não é um problema do acionista, isso é um problema do país como um todo, né? O preço eficiente de combustível é o preço internacional. Agora, Alexandre, você falava da eficácia que pode ter a política implementada pelo Banco Central no controle da inflação, mas com implicações no crescimento. Agora, você vê alguma possibilidade de chegarmos a 2022 com a perspectiva de um andamento melhor da economia, sem tantos fatores de preocupação? Claro que vai ter um ambiente relacionado às eleições, mas dá para colocar a economia nos trilhos, ainda que seja de uma forma mais vagarosa, com algumas coisas serem resolvidas, porque a gente vê vários balanços aí, por exemplo, da equipe econômica, tentando chamar a atenção de avanços que ocorreram em termos de votações no Congresso, marcos regulatórios, reformas e uma série de coisas, só que na prática a gente vê a economia com uma dificuldade enorme de crescer, de manter estabilidade, de caminhar para o ajuste fiscal, não é? Não, mostra uma série. Veja, eu acho que a questão do saneamento foi muito boa, do gás foi muito boa, tudo isso daí colabora. Agora, assim, não é ali que o jogo está sendo jogado. O jogo está sendo jogado do lado das contas públicas, e ali o progresso é muito ruim, né? Então, por isso que a gente tem essa discussão, né? O que a gente vai ter de notícia boa que vai mudar isso? Eu sinto dizer, não tem nenhuma, né? E com um agravante, a gente tem uma sucessão presidencial no ano que vem que coloca como as duas principais alternativas de poder ou a continuidade dessa gestão desastrosa que a gente tem hoje, ou a alternância para a gestão desastrosa que veio antes. Então, assim, por que a gente vai resolver nossos problemas, dado que nenhuma das forças políticas predominantes no Brasil mostra um menor interesse em resolver nossos problemas? Então, assim, a gente pode até esperar, torcer por notícia, mas aí teria que ser de fato alguma coisa absolutamente assim miraculosa. Então, você vem de fora alguma coisa, vai baixar aqui um extraterrestre e vai falar, não, agora a gente vai dar um jeito no Brasil. Do jeito que as forças políticas estão posicionadas e um reflexo da nossa sociedade, é para isso que a gente vai caminhar mesmo. Então, assim, quer notícia boa? Vai ter que esperar e ver o que vai sair da eleição no ano que vem e esteja preparado para vir mais notícias ruins. É isso, ouvimos Alexandre Schwartzman, que é economista, consultor e ex-diretor do Banco Central. Alexandre, muito obrigado, uma boa tarde.